pela vitória alcançada. No mundo que nós vivemos hoje, tem se tornado assim desprezível laço matrimonial. E quando a gente vê acontecer isto, nós glorificamos a Deus. E os meus parabéns pela forma como os vossos pais vos conduziram. Criança, adolescentes e hoje como jovens chegam diante de um altar para unirem-se legalmente, forma correta, como é instituído pela palavra de Deus, em um casamento que eu tenho plena certeza, Jesus está aqui. E para tanto, eu quero convidar os noivos para ficarem em pé, Paulo e Ingrid, e com eles de pé eu peço a vocês para saudarmos eles com a salva de palmas. Obrigado. Vocês merecem. Eu quero convidá-los agora todos para ficarem em pé. E nós lemos o texto na nossa Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 e 21, 22 e 23 e 24, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Este agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Podeis assentar? Pode assentar aí também. Eu quero nesse momento estender uma saudação a todos os pastores que estão presentes aqui, por sinal o avô Pastor Lino, né? E aos demais presentes. Nós, nesta manhã, nós nos sentimos agradecidos a Deus por chegar no nosso templo hoje, que é natural. Estamos aqui debaixo dessas árvores e eu estou me lembrando aqui do jardim do Éden. Por isso que eu disse a vocês que já receberam um presente pelo casamento ser desta forma. E quero dizer, obrigado, quero dizer a todos os senhores que isto aqui se cumpre um projeto de Deus, pois Deus, na sua infinita bondade, Ele cria o homem para ser seu representante na terra, para cuidar daquilo que Deus criou. E tudo parecia bom, porque tudo que Deus faz é bom, mas no andamento que Deus começou a dar
no seu reino sobre a terra, no seu trabalho sobre a terra, ele percebeu, como diz a palavra, que não era bom que o homem estivesse só. Ele observou que ficou faltando alguma coisa na criação, e justamente o homem criado, administrador de Deus na terra, representante de Deus na terra, e que tem uma cabeça, e que essa cabeça é pensante, raciocinante, e o homem precisava repartir com alguém aquilo que ele pensasse, repartir com alguém aquilo que ele desejasse, repartir com alguém o que ele projetasse, pois a vida, ela não consiste de um momento apenas, a vida é prolongada, e Deus, na sua instituição, ele criou o homem e deu ao homem existência, e para que o homem estendesse essa sua existência, Deus faz esse reparo, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, uma ajudante, para que esteja como que diante dele, quer dizer que lhe atenda, que possa participar da sua vida, que na verdade o casamento é uma interação social, uma junção de forças, de ânimos e de desejos que pode existir entre duas pessoas de sexo diferente. Pois o casamento verdadeiro é o casamento instituído por Deus, tem que ter um homem e uma mulher. O verdadeiro de Deus não pode ser dois homens ou duas mulheres. A instituição divina, Deus criou o homem e depois criou a mulher e une os dois pelo laço matrimonial e dedica a eles para uma vida que Deus coloca à disposição deles na escolha que fizeram para a sobrevivência humana. Então a gente vê que precisa sim, é por isso que casamos pessoas de maior. Não é bom o casamento de adolescentes, porque adolescentes ainda não amadureceu o suficiente para compreender a vida que precisa ter. Nós somos assim, nós somos criados, e quando na infância já prestaram atenção que é difícil às vezes um menino, uma menina querer repartir um brinquedo com o outro. É meu, é meu. Até mesmo quando adolescente, por falta de amadurecimento, essa força possessiva é muito vista assim. São muito dados assim quando eles têm colegas e que eles prestam atenção que o colega deles está dando atenção para outro de outra rua, de outra diferente, de outra região, já não ficou bom. Mas quando nós chegamos à maioridade, mesmo com a maioridade, precisamos ter maturidade. E o casamento precisa ter maturidade. E vão precisar se entenderem. Esse conhecimento de período de namoro é um. O período de noivado é outro. Depois do casamento é outro. Outro o quê, pastor? O outro período de namoro. E o verdadeiro namoro vai começar agora. Porque assim, antes do casamento, quando tinha que conversar e que demorava muito, o Moisés estava por perto. Até que hora vai isso aí? Então, depois de casado, não, agora a vida é vossa. Vocês terão liberdade de estar juntos, hoje, amanhã e sempre.
Então, com isto, Deus vai cumprir o que projetou para a vida. Podemos dizer a vocês, o Paulo se preparou para o casamento. A Ingrid se preparou para o... Mas a convivência do casamento vai além deste preparo. Agora, todo dia vocês vão estar juntos. E aí é quando vai se manifestar, vai se descobrir realmente como é a ideia de cada um. E nisso que precisa a gente ter o entendimento para resolver, não é? De hoje não dá mais. Depois de casados, eu não resolvo mais sozinho. Eu tenho que trocar ideia com alguém. E é muito bom quando há esta consideração, porque justifica por que a mulher tem um marido. Por que o homem tem uma esposa? Porque se for para me resolver sozinho, eu não preciso de casar. Se for para a mulher resolver a vida dela sozinha, não precisa de casar. Mas vem Deus dizendo que não é bom que eu esteja só, Ele me fará uma ajudante, uma companheira, uma ajudadora, e essa para que esteja perto de mim, se entendendo comigo e eu me entendendo com ela também. Se olharmos assim, às vezes nós temos uma diferença física apenas, que às vezes alguém pode querer reivindicar um direito no casamento. Quem é o maior? Aqui em casa, quem é o maior? Não, o casamento feliz, o casamento abençoado, o casamento próspero, o casamento que vai para frente, o casamento crescente, tem maior, pastor? Tem maior, sim. E quem é? O maior no casamento deve ser Jesus, o Senhor da nossa vida. Quanto homem e quanto mulher, quanto esposo, quanto esposa, quem é o maior? Não tem maior. Os dois são iguais. Os dois caminham do mesmo jeito, da mesma maneira. Não tem aquele, às vezes, tem homem que acostuma a esposa ruim. E tem mulher que também acostuma o marido ruim, não é? Tem homem que diz, não, eu aqui, é na casa. Não, na casa quem manda lá na cozinha é a mulher. A mulher manda na cozinha, ela manda no quarto. Eu é só aqui na sala mesmo, quer dizer, já está perto da porta. Ele já vai mandar mesmo lá no que é do Titã, que é a rua. Não é? Não, no casamento os dois são proprietários de tudo. O casamento é uma sociedade instituída por Deus, que vivida dentro dos planos que Deus criou, tem tudo para dar certo. Nós vemos que na palavra de Deus nós encontramos Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Lá no Salmo 119, versículo 105, já vem o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se andarmos dentro deste processo, nós temos tudo para viver bem. Alguém se preocupa com o casamento em si, como é que vai ser? Não, a preocupação maior é o Paulo e a Ingrid darem um jeitinho, aí como eles estão, colocar Jesus entre eles. Jesus estando presente no casamento, aí a felicidade mora junto com o casal. Vocês verem que em Caná da Galileia um casamento quase se destruía, que a festa ia acabar, ia haver um transtorno, o noivo ia se decepcionar,
E quando foi na hora, acabou o vinho, não tinha mais por que ter festa. Se acabasse o vinho, não teria mais festa. E Jesus chega e transforma a água em vinho. Não, meu filho, pode continuar a tua festa, continua teu casamento, continua a tua bênção, leva a tua vida em frente, porque eu me responsabilizo por tudo. E se nós dermos lugar a Jesus desta maneira, Ele vai fazer tudo acontecer para vocês serem felizes. Sempre. Paulo e Ingrid. É necessário ter confiança um no outro, acreditar um no outro. Casamento de crente tem uma virtude: a gente ora para Deus providenciar o noivo, não é assim? Aí a gente ora para Deus providenciar a noiva, não é assim, Paulo? Então Jesus se encarrega de orientar, dirigir, mostrar e a fazer acontecer. E hoje vocês estão aqui, entendo eu, inteiramente pela vontade de Deus. Então Deus, tendo liberdade de dirigir e conduzir a vossa vida, vocês têm tudo para serem felizes e viver a vida de vocês glorificando a Deus. Não devam nunca pensar em se afastar de Jesus. Tá? Preocupação sempre existe, mas deva ser uma preocupação no bom sentido. O esposo está fora. Não compete a esposa estar fazendo juízo. Como está? O que está fazendo? Com quem está? E tal. Não. A melhor coisa que tem é pegar o esposo e colocar nas mãos de Deus. Deus, meu esposo viajou, meu esposo está trabalhando, meu esposo está fora de casa, eu não sei onde está, mas eu quero que esteja nas suas mãos, que o Senhor guarde, livre do mal, conduza de maneira que no final do dia ele chegue aqui alegre, em paz, tranquilo, para nós continuarmos a vida. A mesma coisa é o esposo em razão da esposa. Ter o cuidado de sempre colocar a esposa nas mãos de Deus. E tanto um como o outro, estando nas mãos de Deus, está guardado, está protegido, está livre do mal, está sendo conduzido de maneira abençoada. Amém? O cuidado será sempre no entendimento, não é? Tem uma questão para resolver, então senta um pouquinho e troquem ideia. Qual é o pensamento seu? Meu pensamento é esse. Aí eu pensei dessa forma. Então vamos ver como a gente consegue fazer com que esses pensamentos se somem. E aí vai aparecer. Na nossa vida cristã, nós levamos outra vantagem. Quando surge um projeto, quando surge um plano na vida da gente, a gente vai orar, vai falar com Deus, vai pedir a Deus que nos dê a direção, nos dê a orientação, e Deus prontamente, Ele vive 24 horas a serviço dos seus filhos na terra. Nós contamos com essa ajuda, nós contamos com essa bênção. Não devamos deixar que coisa estranha entre no nosso convívio. Não, sempre pensando positivo a favor um do outro. Se tiver qualquer dificuldade, a gente recorre à bondade de Deus. Que não podemos dizer assim, não, eu estou casando com um moço perfeito. Não, não tem esse homem perfeito. Nem também pode o Paulo pensar, eu estou casando com uma moça perfeita. Não tem essa mulher perfeita. A perfeição está somente em Cristo. Nós somos humanos, nós somos falhos, somos sujeitos a erros, não sabemos de tudo. Nem sempre um esposo deva exigir tudo de uma esposa, e nem uma esposa deva querer exigir tudo de um esposo, porque nós não conhecemos tudo, nós não sabemos de tudo. Na convivência que vai se descobrir aonde tem alguma coisa faltando ou aonde tem alguma coisa passando.
Qual é a ideia, pastor, melhor para resolver isso? Educação familiar, educação conjugal. Nunca uma mulher deva olhar o marido como alguém que ela deva repreender. Nunca um homem deva olhar para a esposa como ela sendo uma pessoa para estar sendo repreendida pelo marido. Nós não casamos. A mulher não casa com um empregado dela. E nem o homem casa com uma empregada dele. Ainda que um patrão se agrade, se ele for solteiro, e se agrade de uma funcionária da sua empresa e requeira ela para casar com ele, depois do casamento, ela não é mais empregada, ela é esposa. Esposa é uma posição de igual. Esposo é uma posição de igual também. Não se vende e nem se troca por nada esse convívio conjugal. Ainda que diga assim, não, mas o homem, ele, hoje o Paulo está aqui como militar, é militar. Mas se o Paulo fosse um general, no momento depois do casamento com a Ingrid, ele tem a função de general, ele é militar, mas em casa ele é esposo. As divisas da farda ficam lá na unidade militar. Em casa ele é o homem escolhido pela Ingrid para sua convivência, para o desfrute da sua vida. Então o militarismo fica lá na unidade militar e aqui vem o homem carinhoso, amoroso, zeloso, cuidador, para vir conviver com esta moça que ele escolheu em nome de Jesus para ser a sua esposa. Ainda que a esposa seja bem dotada, e digamos que a Ingrid fosse uma juíza de direito, atingiu o ápice da função jurídica, e o Paulo fosse um funcionário simples de uma empresa. Ela é juíza lá na comarca. Lá ela usa os princípios dela profissionalmente como juíza. Na hora que entra em casa e adentra o lar, ela é a mulher amorosa, carinhosa, zelosa, companheira e amiga do homem que ela escolheu para ser seu companheiro e seu esposo. Fica bem assim? Está dentro do entendimento? Então, eu entendo que tem tudo para dar muito certo, já deu certo, e Jesus vai continuar abençoando para se fazer tudo certo. Mas nós temos a aparecer um negócio para se fazer. E eu chego e digo, Paulo, eu vim aqui negociar contigo aquela casa que você tem ali. Tudo bem, pastor, como é? Né? Eu dou X da casa, mas me deixe, está feito o negócio, pronto. E chega mais tarde, o Paulo diz, Ingrid, tem que desocupar a casa que eu vendi para o pastor. Não. Senão dá problema. Dá ou não dá, irmãs? Então, a gente chega, mas eu tenho pressa, Paulo, pastor. O senhor segura um pouco a sua pressa, porque eu não faço negócio antes que converse com a minha esposa. Eu não faço negócio antes que haja um entendimento entre nós. Então, a Ingrid tem algum objeto dentro da casa que é deles. E na hora chega alguém fazendo uma proposta. E a Ingrid vai fazer o negócio quando o Paulo chega e diz, cadê aquela peça que tem aqui que eu gosto tanto? Eu vendi. Não dá certo. Ainda que ele seja bem comedido, ainda que ele seja bem portado de calma e de paciência, mas criou um sentimento. E aquele sentimento pode se expandir para uma coisa negativa. Para que isto não aconteça, a gente senta e conversa. E depois de conversar do que foi decidido, a gente passa pronto e fica tudo bem. Tá bom assim? Assim, nós conviveremos a vida inteira. Por quê?
Porque existe no casamento, precisa ter respeito, consideração e honra de forma mútua, daqui para lá e de lá para cá, para que as coisas aconteçam de uma maneira que Deus se sinta agradado e tenha as mãos estendidas para abençoar. Tá? Casamento, muita gente acha que é difícil. Não é difícil. É difícil, é aquele prédio alto. Casamento é possível da gente conduzir, sabendo se colocar cada um no seu lugar. Isso é de gracinha. A gente brinca. Eu às vezes brinco com a irmã Gisele, ela acha graça. Tá. Mas nunca se falte com respeito. Isso. Nunca se falte com respeito. Tem um negocinho aqui que eu vou falar aqui que não é bom. Os universitários estão aí, eles podem dizer alguma coisa. Não é bom para casamento aquele ciúme doentio. Estraga o casamento. Tem 2 tipos de ciúme, não é? Tem um cuidado. Tem um que é considerado como zelo. Alguém toma conta de alguém. Então, está acontecendo qualquer coisa, mas não é porque eu entendi que está havendo alguma coisa, até mesmo negativa, que eu deva sair daquela posição da educação, do respeito, da consideração, para com arrogância, petulância, grosseria, chegar para falar com a outra pessoa. Não. Sempre que for falar com a esposa, use a educação, use a calma. Vai falar com o esposo. Mas, pastor, eu já estou cansada, mesmo com cansaço. Né? Pastor, mas está demais, cansaço. Toma um Dorflex. Né? Calmante. E depois vá conversar. Perguntar o porquê de determinada coisa. Nunca se chega fazendo juízo das coisas, acusando e dizendo que não é, me disseram. Esse me disseram, a gente deixa para uma averiguação mais forte nossa. A gente vai averiguar, é certo, então eu tenho convicção do que estou dizendo. Nunca se acusa alguém sem prova, sem conhecimento próprio, sem se saber da realidade dos fatos, sem conhecer a razão de alguma coisa. Então, no casamento, o que deva predominar muito é a manifestação de amor de um para com o outro. É por isso que o casamento não serve se ele tiver uma outra razão a não ser amor. Se houver qualquer outro interesse, ele se acaba. Alguém casa com alguém porque alguém tem dinheiro. No dia que o dinheiro acabar, acabou. 28 minutos. Alguém casa com alguém por causa da fortuna que tem. No dia que a fortuna tomar, acabou. Já era. Agora, se a gente ama, amor vem do céu para o coração do homem e da mulher. Esse casamento vai se preservar e vai existir para sempre. Eu já quero um bebê. Amém? Paulo, Eu sonho. fique em pé, por favor. Puxa, eu tomo. Vocês chegaram hoje aqui com todas as testemunhas para essa cerimônia religiosa do casamento. Eu lhe faço uma pergunta. Você promete cuidar bem Tá da filmado, Ingrid tá filmado. hoje, amanhã e depois, sempre, assim do jeito que está. Eu notei ele ainda agora assim, não querendo nem dar muita atenção para mim. O negócio é a Ingrid. É? Mas é direito dele, isso aí tá dando razão. Na saúde, se porventura adoecer na doença, na fartura, que tem dias que a geladeira está cheia, tem fruta, tudo que é necessário.
ou até mesmo na falta das coisas, você promete cuidar bem dela, respeitar, considerar, honrar, como sua esposa? Prometo. Promete. Tá filmado. Tá seguro o negócio, tá teimoso. Ingrid, promete cuidar desse rapaz, desse moço, todos os dias da vida dele, assim na saúde, na bonança, ou na dificuldade, se vier a acontecer, porque às vezes a pessoa está bem empregado, mas pode que haja um dia que o emprego fale e as coisas ficam difíceis. Mas você promete a si mesmo honrar o que está sendo tratado hoje aqui? Sim. Muito bem. Me foi informado que vocês querem fazer uns votos aqui, e eu acho esse momento oportuno. Eu vou passar o microfone e vocês vão dizer assim para todos ouvirem aqui por que está acontecendo tudo isso aqui. Agora o coração agora estremeceu, Nem me balançou. Tira o copo do meio.